sanitário para eventos de menor porte. Mas os grandes eventos continuam autorizados e demanda por testes pode esgotar exames rápidos. Veja essa e outras notícias agora. O Jornal Minas está no ar. Após manifestação do setor artístico da capital, a Prefeitura voltou atrás e reduziu as exigências sanitárias para eventos de menor porte, como espetáculos teatrais e pequenos shows. Uma nova portaria a ser publicada amanhã deixa de exigir o comprovante de vacina ou testes nestes casos. A decisão veio após um protesto hoje na porta da Prefeitura. Atores, atrizes, produtores e trabalhadores do teatro pediram que a Prefeitura revisse a portaria publicada na semana passada, com exigências como vacina e testes para todos os eventos na capital. Em plena campanha de popularização, os espetáculos de teatro seriam os mais afetados. A pressão surtiu efeito. No início da tarde, a Prefeitura anunciou que a portaria foi revogada. Já amanhã vai sair uma portaria e na portaria diz que não vai ser exigido mais o teste e nem o cartão de vacinação, assim como nas outras atividades. Vamos ficar limitados a 500 pessoas dentro do teatro, mas já é uma grande vitória e estamos todo mundo aqui e tudo isso foi graças à movimentação da categoria, a toda a classe e todo o público que nos apoiou e entendeu a nossa demanda, que a gente só quer trabalhar, mais nada. Em uma publicação nas redes sociais, o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, realizador da campanha da popularização do teatro e da dança, celebrou a decisão. As passagens do transporte intermunicipal da região metropolitana de Belo Horizonte foram reajustadas em 13%, um aumento que irá impactar a vida dos passageiros. Muitos passageiros foram surpreendidos pelo aumento que começou a vigorar hoje. Nos pontos de ônibus, só reclamação. Meu patrão já estava reclamando, a passagem está cara. Hoje eu fui pegar o ônibus na parte da manhã, me deparei com a passagem R$1 mais cara. Então eu nem acreditei quando eu vi a passagem naquele valor. E hoje eu cheguei a comunicar para ele, ele falou que já sabia e essa era a minha última semana por causa da passagem, está alto. Vou perder meu emprego por causa de passagem. Porque Betim não tem emprego, eu consegui só em BH. E meu patrão não está disposto a pagar. A tarifa de R$ 5,15 passou para R$ 5,80, de acordo com a tabela oficial. A que custava R$ 5,85 passou para R$ 6,60. A de R$ 8,05 passou para R$ 8,60. Aí, cara, não tem ônibus. Quando chove, é uma goteira total dentro do ônibus. Chove mais dentro do que fora. Aí, para que aumentaram mais as passagens? Eu acho um absurdo, porque eles olham o lado deles, mas o lado da gente eles não olham, né? O subsecretário de Transportes e Mobilidade justificou o reajuste. Seguindo uma obrigação contratual, o governo concedeu 13% de reajuste na tarifa, que basicamente faz jus à variação da inflação e do preço do diesel. Além disso, é importante esclarecer que todo o quadro de horários anterior à pandemia será reestabelecido a partir do dia 1º de fevereiro, ofertando mais serviços à população, especialmente nesse momento de Ômicron que estamos vivendo em Belo Horizonte, região metropolitana. E a tarifa do transporte público da capital também está em discussão. Amanhã a Câmara Municipal de Belo Horizonte retorna do recesso e analisa entre as matérias prioritárias a proposta do Executivo para reduzir em 20 centavos o valor da passagem, que hoje custa R$ 4,50. O município de Ouro Preto ainda sofre com as consequências das chuvas do mês de janeiro e ainda está em alerta para próximos temporais. Hoje a Prefeitura anunciou um auxílio para centenas de pessoas desalojadas na cidade. Ao longo das últimas semanas, a Prefeitura de Ouro Preto tem recebido doações de alimentos e roupas para os desabrigados. Nesta segunda foi assinado o decreto de benefício eventual para as 228 famílias prejudicadas pelas chuvas entre 7 e 19 de janeiro. Serão 5 parcelas de R$ 600, totalizando R$ 3.000. Além desse valor, a Prefeitura vai oferecer auxílio aluguel aos atingidos previamente cadastrados. O prefeito diz que há 10 milhões no caixa da Prefeitura para lidar com a situação. Todo mundo foi assistido desde o primeiro momento, de uma maneira correta e positiva. E agora nós fizemos os levantamentos, já temos o nome das famílias, são mais de 500 pessoas que vão também ser
amparadas de uma maneira segura, com os recursos que permitirão a todos, em 6 meses agora, terem uma nova dimensão nas suas vidas, que ficaram abaladas por causa desses desastres todos, né? A cidade ainda está em alerta de risco geológico, o que dificulta a limpeza das ruas. Nós temos a previsão de precipitação de 100 a 120 milímetros de chuva, que já é uma preocupação, porque esses 15 dias que tivemos de sol não foi suficiente para secar a terra encharcada em Ouro Preto. Então, nós ainda estamos em alerta máximo em Ouro Preto, com todas as nossas forças e atenção voltadas para a segurança das pessoas. O benefício será concedido por meio de um cartão que poderá ser usado no comércio local. Para mais informações, o beneficiário que fez o cadastro prévio deve procurar a prefeitura da cidade. Por todo o estado, há famílias precisando de ajuda depois de perder tudo com as últimas chuvas. Segundo cálculos da Defesa Civil, são mais de 50 mil pessoas que só contam com a solidariedade para recomeçar. As recentes chuvas que atingiram Minas Gerais causaram enchentes e alagamentos em diversas regiões, resultando na perda de vidas e em prejuízos incalculáveis para várias famílias. Por outro lado, a corrente de solidariedade que se formou para ajudar os atingidos também atingiu muita gente. A Cruz Vermelha de Minas, movimento humanitário mais antigo do mundo, vem exercendo um grande papel na entrega de donativos aos que mais precisam. O vice-presidente da Cruz Vermelha de Minas, Bernardo Eliazar, se alegra com um grande volume de doações. Hoje, a comunidade, a sociedade toda tem nos respondido de pronto, sempre que a gente abre uma campanha, donativos estão chegando, chegaram em quantidade já bem relevante, as entregas estão sendo feitas. Então hoje a filial já está com estoque para atender mais o nosso radar aí que a gente tem para o próximo mês. Nós estamos já supridos com as necessidades básicas para isso. São daqueles itens de higiene, limpeza, cesta básica e água. Além dos donativos, outro fator decisivo para o sucesso nas operações foi o grande número de voluntários por todo o estado. A população, como sempre, vem, quer ajudar, se sensibiliza com o que está acontecendo, o que as pessoas estão passando, e vem junto sempre para estar somando, seja às vezes carregando, montando kit, ou de fato na ponta entregando para as famílias que foram afetadas. A Cruz Vermelha continua aceitando doações. As mais necessárias são de itens de limpeza e de higiene, como vassouras, rodos, baldes, panos de chão, desinfetantes e água sanitária. Além disso, as vítimas precisam de colchões novos, roupas de cama, itens de higiene menstrual, vestuário e alimentos não perecíveis. Situação, né? Interessados também podem realizar depósitos bancários para a Cruz Vermelha de Minas via Pix. A chave é secretaria@cvbmg.org.br. A seguir, cresce a busca por testes rápidos e exames podem faltar. E o comércio da capital vai abrir no carnaval. Os detalhes já já. Período de fortes chuvas em Minas Gerais. Milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. Uma das mais conceituadas cientistas brasileiras no campo da biologia molecular e da genética, ela tem se mostrado uma firme defensora da ciência como arma no combate ao coronavírus. Pioneira nas pesquisas sobre células-tronco no Brasil, é professora no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E desde o início da pandemia, se colocou ao lado daqueles que condenam o uso de métodos rudimentares, como o chamado kit Covid, defendido até por integrantes do Ministério da Saúde. No centro do Roda Viva, Maiana Zatz.
segunda, 10 da noite. O aumento nos casos de Covid tem gerado alta demanda por testes. Em Poços de Caldas, no sul do estado, laboratórios e farmácias estão com dificuldades de abastecimento. No setor público, a procura também é grande. Nesta unidade de medicina diagnóstica do município, houve um aumento na procura por testes. Desde o começo do ano, houve um aumento aí bem relevante na procura por exames específicos para a Covid-19, tanto os testes rápidos, né, cuja entrega num tempo menor, quanto para os testes RT-PCR, hoje considerado padrão ouro aí para diagnóstico da Covid. Há dificuldades no abastecimento. Isso porque os produtos são importados e passam por uma logística complicada até serem disponibilizados à população. Tem sido mais difícil a aquisição dos testes, eles têm sido fornecidos em menor número, em alguns casos há até o desabastecimento, em razão dessa escassez do produto. Mas, no momento, existe sim a possibilidade de fornecimento. O que tem acontecido é uma maior dificuldade em relação, às vezes, a tempo de espera, filas. Então, nesse sentido, prazo de liberação do resultado, nesse sentido, tem também ocorrido um pouquinho aí de prejuízo para os clientes, né? Na rede municipal de saúde, filas nos locais de testagem todos os dias também prejudicam o abastecimento. Nós tivemos muito receio da falta de testes. Fizemos 2 ou 3 compras e o governo também nos enviou uma quantia. Então hoje nós estamos tranquilos em relação aos testes, mas assim, a nossa tranquilidade dura até o fim de semana. Aí a semana que vem já é outro panorama. E a gente tem que dar conta aí de trazer o teste para que não falte de maneira alguma. Eu também tenho a esperança que daqui a pouco a curva comece a ficar descendente. Hoje nós estamos num número muito elevado. Enfim, eu acho que daqui a pouco tem um número tão grande de contaminação que de repente começa a cair. Por isso que houve a necessidade de adotar novos critérios para a realização de testes em unidades do SUS. As pessoas que procuram os nossos locais, eles são indagados a respeito do problema deles, o que eles têm, o que eles sentiram, se tiveram contato com pessoas contaminadas, quantos dias têm e quais o tipo de sintoma que eles têm. E aí fazem o teste. Se o teste deu negativo, tudo bem, pode ir embora, tudo certo. Se deu positivo, vai ter orientação médica. Não vai embora sem ter o contato com o médico. É isso que eu acho que é muito importante. Em Belo Horizonte, a exigência de testes em grandes eventos também gera impacto em locais onde o exame é gratuito. E os testes podem até faltar para quem apresenta sintomas. Janeiro é o mês com o maior número de casos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia em Minas Gerais. Este laboratório já registra um aumento de 500% na procura por testes de detecção do coronavírus. E, junto com esse aumento da procura, é claro, o aumento também da positividade do teste, que hoje nós já estamos aí próximo a 50% de positividade. Agora, com a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de vacinação completo e o teste molecular ou RT-PCR negativo para a doença na entrada de evento, a busca pelos diagnósticos também está maior nos centros gratuitos e colaborativos de testagem da Prefeitura. Neste ponto, são realizados cerca de 200 testes diários. Na última sexta-feira, que foi o nosso primeiro dia, foram feitos 140 testes e 46 pessoas testaram positivo. Então, a gente tem mais de 30% aí, né, de positivos ao longo do período de testagem diário. O primeiro grande evento em Belo Horizonte está previsto para amanhã, terça-feira. Brasil e Paraguai se enfrentam pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Catar. Quem for ao estádio terá que levar o comprovante de vacina e o teste negativo, feito em até 72 horas antes da partida. De acordo com o especialista, o teste rápido de antígeno já apresenta falhas no fornecimento aos laboratórios devido à alta demanda mundial. Para a coordenadora do Centro Colaborativo, essa alta demanda
acende um alerta. É muito preocupante, sim, porque quem já está com sintoma precisa fazer o teste rapidamente para fazer o isolamento, para que a gente tenha realmente um controle do número de casos de Covid-19, que já está muito alarmante na capital. Então, a gente pede para que os usuários sintomáticos venham procurar o atendimento da Prefeitura, e isso pode criar realmente um gargalo pelo aumento do número de testes para pessoas que querem participar aí dos eventos futebolísticos e de outras naturezas. A Prefeitura de Belo Horizonte inaugura a partir de hoje 2 unidades de saúde em regime 24 horas para atender pacientes com quadros respiratórios leves. Os atendimentos serão realizados no Centro de Saúde Santa Terezinha, com horário ampliado para 24 horas, e na antiga sede do Centro de Saúde Santa Mônica, que teve a estrutura reconstruída em outro local. Para os casos de maior gravidade, os pacientes devem procurar as UPAs. Em reunião que terminou agora há pouco, representantes do comércio da capital e da Prefeitura decidiram que o setor deverá manter o funcionamento por 2 dias durante o tradicional recesso de carnaval. Os estabelecimentos só vão funcionar na terça e na quarta do feriado prolongado, dias 1º e 2 de março, e se mantém fechado durante o domingo e a segunda de carnaval. A ideia de ter expediente durante o feriado é uma estratégia da Prefeitura para evitar aglomerações. O representante do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte, região, João Pedro Periade, disse que a proposta agrada a categoria, mas que será preciso confirmar a decisão em uma assembleia. Os 2 dias trabalhados durante o carnaval vão virar folgas, segundo o acordo. Elas devem ser tiradas no máximo em 2 meses. Agora, mais uma preocupação na área de saúde no país. De acordo com uma pesquisa, o Brasil retrocedeu no combate às doenças negligenciadas, como malária. É que os programas nacionais de controle dessas doenças sofreram o impacto da pandemia de Covid-19. As mortes por doenças negligenciadas aumentaram durante a pandemia, ao mesmo tempo em que as internações caíram. As chamadas doenças tropicais negligenciadas são causadas por agentes infecciosos ou parasitas. As mais comuns são a dengue, doença de Chagas, hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose. Elas afetam populações de determinadas regiões, principalmente as de baixa renda. Em 2020, a taxa de mortalidade para malária, por exemplo, subiu 82%, apesar das internações terem caído 29%. O mesmo ocorreu com a maioria dessas enfermidades. A comparação foi feita com os dados do Sistema de Informações Hospitalares, do SUS, durante os primeiros 8 meses de 2020 e o mesmo período de 2017 a 2019. Na avaliação da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, houve uma desassistência às pessoas que apresentam essas doenças e que geralmente são populações mais vulneráveis, que dependem de um programa de acompanhamento. Todas as outras doenças, com a pandemia, né, e com a falta de diretrizes nacionais do Ministério da Saúde, nós tivemos inicialmente uma dificuldade grande do SUS de lidar com as doenças, com os programas de controle de doenças que já vinham sendo, que eram históricos. Alguns dos programas para doenças negligenciadas implicam na busca de casos, ou seja, nas visitas aos domicílios, aos locais onde as pessoas estão para encontrar os casos dessas doenças. E aí, essas atividades extramuros também deixaram de ser feitas. A queda no atendimento também é consequência do medo que as pessoas têm de procurar o posto de saúde no período da pandemia. Em instantes, você confere tudo sobre a rodada do Mineiro. O Cruzeiro comemora a liderança do campeonato. E a temática da diversidade vence Festival de Cinema em Tiradentes. Até já! Olá! As chuvas do início do ano possibilitaram que os reservatórios do sistema Paraupeba atingissem 100% da capacidade. De acordo com dados da Copasa, essa foi a primeira vez em 5 anos que os reservatórios ficaram totalmente cheios no mês de janeiro. No programa de hoje, vamos discutir os efeitos desse cenário no abastecimento de água e geração de energia. Não deixe de conferir. É às 8h30 da noite. Até lá!
Sabor e Afeto, as receitas e histórias da comida mineira. Um programa que provoca memórias e recordações em cada prato. E ainda viaja pelos caminhos de Minas, conhecendo as cozinhas, quintais, fogões, onde são preparadas estas delícias. Toda quinta, 8 da noite. Reapresentação domingo ao meio-dia. As microempresas e empresas de pequeno porte já em atividade têm até o final do dia de hoje para optar pelo regime tributário do Simples Nacional. A solicitação é realizada pela internet e, para isso, é preciso ter a inscrição do CNPJ. Já a data para empresas regularizarem dívidas foi prorrogado para 31 de março. O Simples tem regras tributárias simplificadas para empresas que se classificam abaixo de uma determinada faixa de faturamento anual. Agora a hora do esporte, André Cristino, boa noite. As coisas no Cruzeiro parecem que estão melhorando. O que aconteceu aí com o Cruzeiro, André? Boas notícias? Muito boas notícias, Marcelo. Boa noite para você, boa noite a todos. Cruzeiro é o líder do Campeonato Mineiro. São 2 vitórias em 2 jogos. O Paulo Pazuello Pesolano tem variado bem o elenco, rodado os jogadores. No jogo contra o Atlético, não foi tão bem assim o Cruzeiro como na estreia, mas venceu por 1-0. Vamos dar uma olhadinha no gol. O gol foi marcado pelo Bruno José, cruzamento lá da esquerda do Rafael Santos. A bola atravessou a área toda e o Bruno José colocou para dentro. Quarta-feira, o Cruzeiro tem o primeiro clássico do ano. Vai pegar o América, 9h30 da noite no Mineirão. O América que venceu também na rodada. Teve a estreia aí do Wellington Paulista e ele deu show. Vamos dar uma olhadinha. O Wellington Paulista abriu o placar. Bola lançada para o Juninho e só escorou para o Wellington Paulista fazer 1-0. No segundo tempo, o Wellington Paulista virou garçom. Cruzou para o Felipe Azevedo fazer o segundo do Coelho. O América está na 4ª colocação do Campeonato Mineiro. E o Galo, André? Galo ganhou? O Galo ganhou. O Atlético estreou mal, empatou com o Vila Nova fora de casa na estreia em 1-1. E aí no segundo jogo o Atlético foi com um time mais titular, mais parecido com aquele de 2021. E aí atropelou o Tombense. Vamos dar uma olhadinha nos gols. O primeiro gol foi marcado pelo Caleb. Ademir errou o chute, mas o Caleb não errou a letra, 1-0. No segundo tempo, o Hulk sofreu um pênalti e ele mesmo converteu, 2-0 para o Atlético. No final, uma boa tabela do Galo ali e o Savarino recebeu dentro da área, bateu de primeira para fazer 3-0 para o Atlético. A equipe do El Turco começa a mostrar a sua cara para 2022. Vamos aproveitar, vamos ver os gols dos times do interior, confronto entre eles. Começando aí com a Caldense, que bateu o RT por 3-1. O Ícaro abriu o placar. O Douglas Esquilo foi lançado, passou pelo goleiro, fez 2-0 para a Caldense. A URT, ela descontou com o Ferrugem no segundo tempo, contou ali com o vacilo da zaga e bateu para fazer 2-1. E o Neto Costa, já nos acréscimos, fez 3-1 para a Caldense contra o RT. A Patrocinense perdeu para o Uberlândia por 2-1. O João Paulo abriu o placar. O Luanderson fez 2-0 para o Uberlândia e o Reis descontou para o Patrocinense. E no outro jogo, o Pouso Alegre abriu o placar contra o Vila, gol do Iago, contando com o vacilo do Glaicon. E o Eduardo Tomazel fez o gol de empate do Vila Nova. Pouso Alegre 1, Vila Nova 1. André, e amanhã tem jogo da seleção em Belo Horizonte, né? O Tite já encerrou a preparação? Já está encerrada a preparação. O Brasil fez hoje o último treino e aí para essa partida de amanhã, 9h30 da noite, contra o Paraguai, no Mineirão, o Tite vai fazer pelo menos 6 mudanças com relação ao último jogo contra o Equador. Vamos ver qual é a seleção que deve ir a campo. O Ederson é o goleiro no lugar do Alisson, Daniel Alves entra no lugar do Emerson, que foi expulso no último jogo. Na zaga tem o Marquinhos e o Thiago Silva, o Militão, ele também está suspenso. O Alex Telles vai para a esquerda porque o Alexandro testou positivo para a Covid e está fora. O Fabinho fica com a vaga do Casemiro, que foi poupado a pedido do Real Madrid. O Paquetá, a volta de suspensão, fica com a vaga que foi do Fred. O Coutinho se mantém e na frente mantém o trio de ataque, com Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. O Brasil já está classificado para a Copa do Catar, é o líder das eliminatórias com 36 pontos, mas não vem jogando bem. Então, o que o torcedor espera é que apresente um bom futebol
para dar tranquilidade para a Copa no final do ano. Tá certo, vamos torcer. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite. E o filme mineiro Sessão Bruta foi o grande vencedor da Mostra Aurora, que premia longas no Festival de Cinema de Tiradentes. O filme acompanha um grupo de travestis em Minas Gerais e aposta na linguagem autoral e poética para mostrar como elas produzem arte. A Mostra Aurora é a principal do Festival de Cinema de Tiradentes. A competição existe há 15 anos e premia cineastas com até 3 longas. O Festival de Tiradentes é um dos maiores do país, com foco no cinema autoral brasileiro. Sessão Bruta, premiado este ano, tem direção coletiva, assinada por As Talarivistas e Ela.LTDA. É um filme de linguagem experimental que mescla o documental com o lúdico, transitando pelos formatos. O longa acompanha travestis em seus processos criativos, trazendo para as telas um registro poético sobre a forma com que cada uma delas produz sua arte. Minha sobrancelha tá babado? Ai, tá babado, porque tá queimando. O vencedor da mostra Olhos Livres, eleito pelo júri jovem, foi o longa Os Primeiros Soldados, um filme do Espírito Santo com direção de Rodrigo de Oliveira. Na mostra Foco, o júri oficial escolheu o curta paulista Uma Paciência Selvagem nos trouxe até aqui, de Érica Sarmete. E agora uma notícia que sempre nos deixa muito felizes por aqui. É que uma reportagem do Jornal Minas venceu o Prêmio Sebrae Nacional de Jornalismo na categoria Jovem Revelação. Os premiados foram o repórter Pedro Gelinek, a produtora Carolina Lamounier, o cinegrafista Bruno Lima, a editora Isabel Zoglio e a editora de imagens Bruna Servidanes. A reportagem campeã é Empreendedorismo Refugiados. A matéria mostra os desafios de refugiados que precisaram recomeçar a vida no Brasil. Eles encontraram no empreendedorismo uma maneira de garantir a sobrevivência e também de manter vivas as memórias afetivas de sua terra natal. E você pode assistir essa reportagem em nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Jornal Minas TV. E o Jornal Minas termina aqui. Aproveite para seguir nossas redes sociais e rever todas as reportagens. Fique agora com o programa Mulheres. Boa noite para você. Até amanhã.